Sobre economia, o governo Lula vem cogitando mudar o sistema de metas de inflação, aumentar os valores. E para falar mais sobre o panorama econômico, os principais temas que estão sendo citados, inclusive, no Fórum de Davos, a gente recebe gentilmente aqui no Jornal da Manhã o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Ministro, mais uma vez, muito bom receber o senhor aqui na nossa programação. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, Tiago. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Muito obrigado. Bom, ministro, começando com essa discussão sobre as metas de inflação. Para o mercado, é uma possibilidade ruim o presidente da República falar sobre mudanças das metas, assim como desde o período da transição, falando sobre o furo do teto de gastos. A gente está esperando, nesse primeiro semestre, um anúncio de um novo sistema para as contas públicas. Esses recados para o mercado são recados negativos ou positivos, ministro? São nitidamente negativos, né, Tiago? Aliás, o Lula não parou de dizer essas coisas desde que ganhou as eleições, né? O discurso de posse, como a gente sabe, introduziu visões equivocadas do passado do PT, como intervencionismo, o Lula dizer que o Brasil não poderia importar aeronaves, não podia importar microprocessadores, plataformas e assim por diante, né? Por outro lado, embora haja uma discussão no mundo inteiro se as metas de inflação de 2% no mundo rico e 3% no mundo emergente são as mais adequadas, mas isso é um debate acadêmico, né? Muita coisa vai acontecer ainda. O certo é que os países com os quais nos comparamos têm meta de inflação de 3%. E é por isso que o Conselho Monetário decidiu o ano passado, se não me engano, dá uma trajetória, né, para chegar a 3%, que é a partir de 2024, certo? Falar em 4,5% a essa altura, só porque foi no tempo do Lula, isso não faz o menor sentido, né? Isso é um assunto extremamente técnico, que tem que ser resolvido com muita responsabilidade, porque está em jogo também o interesse dos consumidores, dos trabalhadores. Quanto maior a taxa de inflação, maior a volatilidade na economia, nos preços, maior a pressão para redução de salário, digamos assim, em termos reais, né? Então, meta de inflação mais alta, nós já sabemos disso no Brasil, né? Ela acaba prejudicando, em última análise, os pobres, que são aqueles que não têm como se defender de uma alta continuada e elevada dos preços, né? Que são justamente os grupos que o Lula quer defender. Ainda nas medidas econômicas, ministros, a gente acompanhou nessa semana Lula em reunião com as centrais sindicais falando sobre isentar de imposto de renda quem ganha até R$5 mil por mês, e ele repete algumas vezes, já desde a campanha, o lema sobre colocar os pobres no orçamento, os ricos no imposto de renda. Essa fórmula, ele pode dar certo no país? Ele se distancia, assim, do empresariado, por exemplo? Olha, Adriana, em primeiro lugar, o Lula mostra mais uma vez que o PT é um mestre na criação de clichês, de slogans, né? Essa história que o pobre no orçamento é para enganar trouxa, tá certo? Porque o pobre nunca saiu do orçamento desde o governo Sarney. Os programas sociais dirigidos aos pobres começaram no Brasil no governo Sarney, que criou um programa para fornecer 1 litro de leite diário a 10 milhões de crianças. Depois vieram o Bolsa Escola, o Bolsa Gás e assim por diante. Depois o Bolsa Família, né? Então, nenhum desses programas desapareceu do orçamento, né? Então, dá a impressão que chegou aqui um governo malvado e tirou todos os pobres do orçamento. Isso não aconteceu, certo? Segundo lugar, essa história do salário mínimo, eu acho que você mencionou também, né, essa história do salário mínimo. Olha, nada contra, né, dar aumento de salário mínimo, todos nós somos favoráveis a isso, né? Só que tem que fazer isso verificando se é possível, se isso não gera danos à economia e aos próprios trabalhadores que ganham salário mínimo. Já há estudos mostrando que os aumentos reais do salário mínimo que ocorreram nos governos do PSDB e do PT, o salário mínimo aumentou 170% acima da inflação nesse período. Já se situa esse valor no nível acima da produtividade, o que significa dizer
que as empresas terão dificuldade em contratar salário mínimo, porque ou a produtividade, ou seja, a contribuição do trabalhador para a empresa não será a esperada. E aí você pode ter o primeiro efeito do aumento real do salário mínimo, que é o aumento da informalidade e provavelmente do desemprego. Segundo lugar, tem um defeito na Constituição de 88 que impacta com essas ações a Previdência Social. Isto é, pela Constituição, os benefícios previdenciários são reajustados pelo menos pelo salário mínimo, certo? Em todo o mundo, aumento real de remuneração ocorre para trabalhadores na ativa, porque eles estão gerando produtividade, eles estão gerando desenvolvimento, eles estão gerando lucros para as empresas e remuneração para eles, né? Os aposentados já saíram do mercado e, portanto, no mundo inteiro, qual é o benefício do aposentado? É ajustar ou reajustar a sua aposentadoria ou pensão, no caso de herdeiros, pela inflação. E aí o que aconteceu no Brasil? Isso deu, esse aumento de 170% acima da inflação, teve um impacto terrível sobre os gastos previdenciários, né? E, por exemplo, o Brasil gastava em previdência, em 1987, um ano antes da Constituição, 4% do PIB. Este ano nós gastamos 14% do PIB. Para você ter uma ideia, a China gasta 2%, 3% com previdência social. A Itália, 14%, tanto quanto no Brasil. Só que a Itália tem duas diferenças em relação ao Brasil. Primeiro, é um país onde os idosos, a participação dos idosos na sociedade é o dobro da brasileira. Segundo lugar, é um país rico, certo? Então, certamente queremos o melhor salário para o trabalhador de menor qualificação. Mas ele tem que ser compatível com a produtividade e os interesses gerais da sociedade e da economia. Se aumentar o salário só porque o PT quer, só porque o ministro do Trabalho acha que é bonito, isso vai terminar gerando mais inflação, mais desemprego, mais prejuízo para os trabalhadores. Ministro, o senhor sabe que o mercado de trabalho é influenciado por vários fatores e o IBGE divulgou que o desemprego caiu para 8,1%, menor nível em 7 anos, mas já começa a apresentar uma desaceleração. Qual o quadro do trabalho no Brasil? O que mais pode ajudar na criação de postos de trabalho e não haver essa perda de força como os economistas mesmo já acham que vai acontecer nesse semestre, inclusive? Olha, Tiago, o melhor cenário para o trabalhador é o crescimento da economia, porque significa mais emprego, mais renda e assim por diante, né? E isso vai contribuindo ao longo do tempo para a redução da pobreza, né? Por exemplo, a China é um país que reduziu uma enormidade na pobreza. Em uma geração, a China reduziu em 850 milhões o número de seus habitantes que estavam em estado de pobreza. E a expansão da economia, com atração de investimento estrangeiro, com incentivo à produtividade, com investimentos em infraestrutura que tornaram a logística chinesa muito eficiente e assim por diante, né? No Brasil, nós optamos por outro caminho, ou seja, gastar com os pobres, né? Tem sua justificativa, mas seguramente é menos eficaz do que os chineses. Claro, as comparações não são adequadas, porque na China os idosos são geralmente cuidados, né? O cuidado com eles é feito pelas próprias famílias. Daí a menor participação do gasto previdenciário no orçamento chinês. Certo? Mas eu acho que o que fará o Brasil crescer? Essa tem uma receita de bolo. Para crescer você tem que ter um nível maior de poupança, e porque precisa financiar o investimento. Tem que ter um sistema financeiro sólido, sofisticado, bem regulado, e um mercado de capitais que oferece financiamento de longo prazo. Tem que ter um sistema tributário racional e, sobretudo, qualificação da mão de obra, né? A mão de obra brasileira, já avançamos, né? Vamos dizer, os anos de estudo dos trabalhadores brasileiros aumentou muito, mas a qualidade da educação brasileira é lamentável. Quando você olha uma comparação do Brasil com outros países, no teste internacional de PISA, que examina 70 e poucos países, o Brasil está lá na rabeira. Quem que está em primeiro lugar? China, Vietnã, Finlândia, né? E assim por diante. Então, a gente precisa ter uma reformulação, uma revisão
de políticas de educação para gerar um trabalhador qualificado, porque isso significa mais produção, mais emprego e mais salário para o trabalhador. Fora disso, eu acho que é gastar, não é? E não necessariamente o resultado que se espera. E, ministro, agora em Davos, Haddad disse que as condições para o Brasil entrar para a OCDE ainda vão ser analisadas com Lula. Seria interessante o Brasil fazer parte da organização? O que deve ser levado em consideração pelo atual governo sobre essa possibilidade? Olha, o Brasil só tem a ganhar entrando para a OCDE, certo? Porque se o Brasil se tornar membro da OCDE, isso é um selo de qualidade, digamos assim, né? São poucos os países emergentes que estão na OCDE, que são, aqui na América Latina, o Chile e o México. Certo? Isso aumenta a percepção favorável dos investidores, porque a percepção será de que o Brasil segue uma série de regras estabelecidas pela OCDE que tem a ver com responsabilidade fiscal, um arcabouço fiscal adequado, medidas para melhorar o sistema de tributário, um sistema financeiro bem regulado. É um conjunto de condições que asseguram que o país tem estabilidade macroeconômica, que não sofre risco de uma crise de balanço de pagamento séria, que tem inflação sob controle e que é atrativo para o investimento estrangeiro, porque tudo isso junto aumenta o potencial de expansão da economia. E quanto mais expande a economia, mais se amplia o mercado, maior o interesse das empresas nacionais e estrangeiras de investir em suas áreas de especialidade no Brasil. Certo? No governo do Lula, né, a diplomacia do Lula andou trabalhando contra isso, né? A ideia de que o Brasil não precisava estar na OCDE, vendo isso como uma coisa neoliberal, né? Um erro, né? O Brasil já podia estar na OCDE Sim. há muito tempo. O Brasil não tem nada a perder estando na OCDE. Isso não vai afetar a nossa soberania, isso não vai afetar os interesses do país, isso não vai afetar os nossos recursos naturais, isso só vai beneficiar o país. Eu espero que o ministro Haddad, que tem tido um discurso muito responsável, né? Ele tem sido muito bem recebido, tanto pelos mercados do Brasil quanto agora em Davos, né? O discurso dele lá foi muito coerente, você tem a dúvida se ele vai conseguir avançar em todas essas coisas que ele está falando, porque vai depender do PT, vai depender do Lula, mas o discurso do Haddad até agora é um discurso muito positivo, tá certo? E aí, outra coisa que eu acho muito interessante, né, é que ele admitiu receber a assessoria do FMI para preparar o arcabouço fiscal. Quem diria um ministro do PT recebendo uma missão do FMI para ajudar a designar uma regra, né? E o Brasil também só tem a ganhar com isso. Isso não tem nada a ver com nossa soberania, isso não tem nada a ver com neoliberalismo. O FMI tem um departamento famoso, sólido, há mais de 50 anos, que é o Departamento de Assuntos Fiscais. O FMI sabe todas as experiências dos seus quase 200 países membros, né? O FMI conhece a situação brasileira. O ano passado preparou um amplo relatório sobre a situação fiscal. Perfeito. E ele pode trazer para o governo experiências que ele viu, analisou, trabalhou, ajudou em vários países do mundo. O Brasil só tem a ganhar, portanto, com essa. Eu achei um ato de coragem e de coerência com o seu discurso, a decisão do ministro Haddad de aceitar essa assessoria, que é feita de graça. O Brasil não tem nada que pagar por isso. Conversamos com o ex-ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega. Ministro, como sempre, muito obrigado pela tua atenção, pela gentileza, um excelente fim de semana e o senhor é bem-vindo sempre. Um abraço. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado, Adriano. Bom fim de semana para vocês também. Obrigado, senhor.